O primeiro corte que vai estar muito em alta no próximo ano é o corte social. E o corte social, ele vem junto aí com uma tendência que a moda tem tido de resgatar elementos que a galera chama de old money. Então, ele traz um pouco dessa inspiração dos cortes italianos, desses cortes mais clássicos e desses cortes que são os cortes de uma elite de dinheiro que se arruma e que muitas vezes esse corte ele é chamado de Ivy League. E por que ele é chamado de Ivy League? Porque ele é um corte que ele é usado pela elite norte-americana que frequenta um cinturão das principais faculdades dos Estados Unidos, né? Entre elas Harvard, Princeton e algumas outras grandes faculdades. Esse corte é chamado assim lá fora porque ele é conhecido por ser o corte usado pelos old money, né? Pelo realmente a galera que tem um money dos Estados Unidos. E ele é um corte que ele não tem degradê. E essa é uma polêmica que a gente já vai falar. Ele é um corte que ele basicamente é as laterais mais curtas, o topo um pouco maior que as laterais, com mais volume, porém sem nenhum tipo de divisão ou degrau entre a lateral e a parte de cima. Então ela tem uma distribuição praticamente homogênea, vai. Não é que quando a gente tem um undercut, como a gente tem um degradê, como a gente tem a lateral raspada, o moicano, onde você claramente vê que tem uma divisão daqui pra cá. É como se fosse uma coisa que vai crescendo de maneira homogênea, mais bem distribuída, né? Pela definição, o corte social é isso. O corte social, ele pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo, ou ele pode ter uma divisão, fazer o famoso side part. E pode ser um side part 80-20, ou pode ser um side part mais da lateral pra lá, né? E as laterais, elas podem ser cortadas na tesoura, e elas também podem ser feitas na máquina, porém é importante que seja feita num pente grande, né? 3 ou 4. E esse daqui é o xodozinho dos visagistas, né? O que os visagistas estão se aproveitando dessa tendência aí é um absurdo, assim, porque a galera viu que tá tendo uma mudança e eles estão tentando usar isso daí pra vender o trabalho deles. Mas esse corte é coisa velha, tá? Não foi inventado agora não, é uma coisa bem antiga, aliás. É um corte clássico, é um corte que tecnicamente nunca saiu de moda, né? Tanto que eu já falei desse corte várias vezes nos últimos anos, porém, a gente tem visto um crescimento maior aí com a queda do degradê. Então, se você é uma pessoa mais séria, trabalha em escritório, advogado, finanças e quer um corte um pouco mais sóbrio, esse daí é um corte que está em alta e faz muito sentido pra você. E aí a próxima coisa que a gente precisa falar sobre corte de cabelo é o declínio do degradê. O degradê, ele dificilmente vai acabar, tá, gente? Porque o degradê, ao contrário do que muita gente fala de maneira equivocada, errada e, com perdão da palavra, burra, né? O degradê, ele não é um corte, ele é um elemento. Então, se você chegar no seu barbeiro e falar assim, ei, João, quero fazer um degradê. Ele fala, tá, qual? É um low? É um high? É um taper? É um JIT? O que você quer fazer? Qual tipo de fade você quer? Qual tipo de degradê você quer? Então o degradê ele não é um corte, ele é um elemento dentro do corte. Tanto que tem diversos tipos de cortes que você pode ter eles com degradê. Você pode ter um side part com degradê, você pode ter um pompoador com degradê, você pode ter um afro com degradê, você pode ter dreads com degradê, moicano com degradê. Ele é um elemento. E ele é um elemento que ele ficou muito grande na barbearia nos últimos anos. E, como tudo que tem um crescimento muito exponencial, que chama muita atenção, ele tem diminuído ainda bastante a sua popularidade. O degradê vai acabar? Acho que muito dificilmente vai acabar, porque ele ainda é uma excelente opção de corte de cabelo para quem tem o cabelo crespo, ele é uma excelente opção para quem tem o cabelo cacheado, é uma excelente opção para quem gosta de raspar o cabelo e deixar um elemento a mais, para dar uma complexidade a mais no corte de cabelo. Ele ainda é uma excelente opção. Mas o que as pessoas fazem? Muito visagista, muito influenciador, eles precisam criar essa teoria do nós contra eles. Então eles criam um espantalho pra bater, né, pra criar o inimigo, pra vender uma solução. Então, o degradê é uma porcaria, mas compre minha assessoria de visagismo. Degradê é uma droga, mas compre meu curso de cabeleireiro. E é muito uma coisa que a gente tem visto muito nas redes, né, essa polarização, essa coisa de você odiar algo pra enaltecer o outro. E também eu tenho visto muita gente falando, não, porque degradê é coisa de pobre, é coisa de quem não é elegante, é coisa de quem não tem uma carreira boa. Então, é um pouco de um elitismo, é um pouco de safadeza e é um pouco de falta de noção, né? O degradê, eu acho que sim, ele vai perder popularidade porque nada fica popular por mais de 30 anos, entendeu? Nada fica popular por causa de 40 anos seguindo no topo. E degradê já tá muito popular aí há mais de 15 anos. Já é um corte que é muito popular, que chama muita atenção. Então é óbvio que ele vai caindo para que outras coisas cresçam. Mas você vai ver que nessa nossa lista tem muitos outros cortes que tem elementos de degradê. Então como é que pode? Tem que ninguém mais usa degradê, mas tem outros cortes que estão em alta que tem degradê. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o influenciador safado, porque assim, como quem tá dentro da classe, posso te avisar, tem muito influenciador safado que usa espantalho, que usa um alarmismo gigantesco aí pra vender os serviços deles. E no vídeo de hoje, eu fiz aqui a minha tradicional lista de cortes de cabelo masculino pro próximo ano. Caso você
você não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e também sou o seu melhor amigo na internet. Há mais de 10 anos eu faço comumente uma lista com os principais cortes de cabelo, tênis em alta, roupas em alta e diversas outras tendências que vão acontecer ao longo do próximo ano. Eu costumo acertar bastante, costumo acertar bem. Os de cabelo são os mais difíceis de acertar, sabia? Porque muita coisa muda, né? Basta, tipo, o Neymar fazer um corte de cabelo diferente, um rapper aparecer com cabelo diferente, que a cena faz assim, ó. A gente vai fazer o quê? No final desse ano eu vou fazer um react pra ver todas as tendências que eu acertei, que eu errei, o que pegou, o que não pegou, pra gente poder discutir, pra gente poder bater se as coisas estão dando certo ou não. Você pode participar das minhas lives que acontecem todas as quartas-feiras às 10 da manhã, todos os domingos às 9 horas da noite. E vou pedir também pra você curtir esse vídeo e compartilhar eles com seus amigos também. E não esquecer de se inscrever nesse canal aqui, que a gente tá fazendo um trabalho novo. Esse é meu novo canal, esse não é um canal falecido, então eu tô precisando de toda a ajuda possível nesse canal daqui pra ele continuar crescendo, então conto com você pra ajudar a gente por aqui. Outra tendência que vai estar muito forte nesse próximo ano é o mini mullets. A geração Z abraçou o mullets de um jeito absurdo e virou um corte muito definidor dessa geração, assim. Essa galera tá usando em vários lugares, em diversos contextos. Começou com uma coisa meio irônica da pandemia e a galera tá usando no dia a dia e é isso, é um corte que tá em alta. Ele é diferente daquele mullet que a gente tinha do Chitãozinho do Chororó, do Bon Jovi, do, sei lá, do MacGyver, Profissão Perigo, que existia ali nos anos 80, 90. Falei um monte de palavra que a geração Z não deve nem entender o que eu falei, né? Tá bom então, que ótimo. Mas ele é o quê? Ele é um mullet que ele desce um pouquinho aqui na parte de trás. Comumente essa galera gosta de raspar bem a lateral, às vezes fazer um degradê aqui na lateral. Aí visagistas, nossa, né, o degradê morreu. Então eles gostam de fazer um degradê aqui na lateral pra dar uma ressaltada nesse mullet. E esse mullet, ele é bem curtinho, né, ele é quase um caminhozinho de rato, assim, né, ele é um, às vezes é 2, 3 dedos só e tá por aí. E a galera costuma texturizar muito, né, apostar muito em textura com pomada e com os outros elementos pra deixar ele uma cara mais característica dele. Ele também pode ser usado, às vezes, com uma franja. Então você pode fazer um messy fringe, né, que é aquela franja mais bagunçada, junto com um mini mullets ali, que complementa ele legal. Tem uma variação que a galera gosta, que é um moicatrem, que às vezes que é um moicano com degradê com mullets, né, então acaba virando uma mistura de várias coisas aí, mas tá todo mundo quase na mesma casinha. Outro corte que é muito bizarro, que tá bombando entre a geração Z, é o broccoli cut. Se você tem algum grupo de moleques de 16 anos que frequenta o mesmo lugar que você vai ver que todos eles parecem ter o mesmo cabelo. Já reparou isso? Eles parecem ser a mesma coisa, assim, usando a mesma camiseta preta, o mesmo tênis da Vans e o mesmo corte de cabelo, que é um degradê na lateral e um cabelo com volume maior, só que texturizado, mais fofinho, né, com um taperzinho com um cabelo mais fofo. É um broccoli cut, é um corte que ficou popular no TikTok, a molecada pegou e usa pra cacete, assim. Normalmente eles fazem, termina aqui na nuca, assim, faz aqui, né, deixando as laterais da cabeça raspada, e é um corte aí que você vai ver a molecada usando em peso. Outro que a gente vai ver usando bastante é que os gringos chamam de middle part, mas que também a gente pode chamar de dividido ao meio, que é o cabelo um pouco mais comprido, dividido ao meio, aqui a famosa cortininha, né? De um comprimento aí médio. Esse é um corte também que é um corte muito clássico, é um corte clássico dos anos 90, é um corte muito popular também nessa vibe old money, uma vibe meio italiana também, que vem muito forte e também a gente tem visto ser tendência aí, principalmente entre as celebridades. Um corte que é característico dos anos 2000 e que tá aparecendo em diversos lugares e pode bombar. É muito difícil falar de corte, né? Porque esse é um corte que nunca deixou de ser moda, mas aí ele vira, entre aspas, moda de algum jeito, que é o buzz cut, que é o corte raspado. Esse é um corte que nunca vai deixar de ser tendência, sempre vai funcionar, mas eu tenho visto muita gente usando nessa referência de anos 2000. Quem viveu os anos 2000 como eu vivi, via diversas celebridades que apostavam nesse corte de cabelo raspado, como o próprio Brad Pitt apostou durante muito tempo, que é um corte completamente raspado no mesmo volume de máquina. Então você vai raspar basicamente o cabelo inteiro, sei lá, na 1, sem degradê, ou na 2, sem degradê, no mesmo tamanho, bem uniforme, né? Então a gente tem visto mais celebridades usando isso, mais pessoas famosas usando isso. É um corte muito prático, é um corte que funciona pra qualquer coisa, se é do streetwear, se é do direito, do banco, do que você trabalhar, esse corte funciona pra você. Eu gosto bastante também, então eu quando não tô com o cabelo comprido, eu tô com o cabelo raspado, então acho que pode ser uma boa pra você. Mas aí lembrando que esse aqui não é com degradê, tá? A gente tá falando aqui do buzz cut, que é o inteiro raspado no mesmo volume, no mesmo pente de máquina. Outro pra gente ficar ligeiro também é o messy fringe, que não é do Messi, mas é da famosa franja bagunçada, né? Também pode colocar nesse quesito daí um French crop, mais ou menos junto, assim, acho que vocês são bem parecidos em algumas coisas. Que basicamente é você ter o cabelo um pouco mais curto, quase uma vibe ali meio scissor cut, mas
você vai ter uma franja às vezes um pouco mais longa e mais bagunçada. Tá tendo uma tendência desse tipo de corte, né? Com essa franja mais longa, mais bagunçadinha, mais texturizada. E uma outra parada que eu tenho visto aqui, que são cortes com as costeletas maiores, com as suíças maiores aqui, ó, com esse cantinho do cabelo maior. Isso era uma coisa que bombava muito nos anos 2000 e a gente meio que tirou dos cortes de cabelo recentemente. Então, se reparar, todos os cortes hoje em dia, é muito difícil você ver alguém com costeleta, né? A não ser quando conecta com a barba. O resto a gente raspa, faz pezinho, faz fade e tudo mais. Com esse declínio do degradê, é óbvio que a gente vai deixar o quê? As costeletas crescerem. E isso era uma coisa que acontecia nos anos 2000. Tinham vários cortes que você deixava a costeleta crescer. Então era comum um cara raspar a barba e deixar a costeleta até aqui. Era comum deixar a costeleta mais fininha. Os cortes de cabelos argentinos eram muito assim, né? Com uma franja maior aqui, um mullet e uma costeleta maior aqui do lado. Então não duvido que isso não se torne uma tendência em breve também. Então acho que é um bagulho legal da gente ficar de olho, que isso pode ser uma tendência grande a vir no próximo ano. Outra parada de você ficar de olho é o JIT Fade, que ele é um fade que ele é só nessa região aqui da costeleta, mas é bem pequenininho, né? É o corte do Richard Rios do Palmeiras. Então ele é bem pequenininho aqui, ó, é só um degradezinho aqui e uma finalização aqui atrás como se fosse um americano, né? Então ele é um corte bem discreto, ainda posta no degradê, só que dessa vez menos, né? Menos degradê e mais discretinho. 80-20 é outro corte também que bomba dentro do estilo de cabelo social. E o que é o 80-20? Normalmente você divide mais ou menos aqui do lado, né, o cabelo. Você pega aqui a lateral dele e faz o side part, né? Então você pega todo o seu cabelo e divide ele inteiro pro lado. O 80-20 é você pegar uma proporção de 20% do seu cabelo e pentear ela pro lado e os outros 80% pentear pro outro. Então você tem uma divisão 20-80, né? Um side part no seu cabelo. Funciona muito dentro do cabelo dos estilos social. O cacheado médio também é um corte que ele também tá em tendência, então um corte de cabelo cacheado um pouco mais volumoso, mais caído, mais soltinho, uma vibe meio pique Jon Snow, só que um pouquinho mais curto também. É uma parada que a gente vê bastante aparecendo por aí. E dentro do cabelo afro, o low afro, né? O afro um pouquinho menor, um pouquinho mais discreto. E uma coisa que eu reparei nas tendências de cabelo para esse ano é pouquíssimas novas tendências, tá? Para cabelo afro, assim, eu não achei, pelo menos nas minhas pesquisas, todas as revistas que eu li, sites, influenciadores, galera que eu fui pesquisar, dentro dos cabelos afros, acho que tem muita coisa que a gente já tenha visto nas últimas temporadas, né? Então, no dread, trança, dreads, flat top, esses cortes de cabelo mais padrão dentro do cabelo afro, né? Então, não achei nenhuma grande coisa que eu falei, nossa, isso aqui é grande, é muito diferente, é muito novo, mas esses cortes, eles ainda funcionam muito bem. E vamos tomar cuidado, tá? Muita gente nessa vibe de falar que o cabelo social é o cabelo mais legal, que não sei o que, papapá. Esses mesmos influenciadores, você vai no TikTok deles, vai no Instagram deles, toda vez que eles vão falar de cabelo afro, eles falam que o único cabelo afro bom é raspado. Ah, qual que é um bom corte de cabelo afro? Ah, raspado. Ah, zerado. Ah, não sei o que. Essa galera costuma ter um preconceito muito grande contra afro, eles costumam ter um preconceito muito grande contra trança, eles costumam ter um preconceito muito grande contra dread. Então a gente precisa tomar cuidado aí pra não confundir as coisas, tá? Não é só porque um corte de cabelo, de um tipo de cabelo liso é legal, que os cortes de cabelo de crespo deixam de ser legais. Mas essa galera normalmente nunca se preocupa com gente negra, né? Preocupa mais com gente branca, se preocupam mais com o que é padrão europeu do que é um padrão mais brasileiro. Então vamos tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha de achar que esse, aquele ou aquele corte para cabelo crespo ou afro deixou de ser legal só porque um corte de cabelo social para Faria Lima tá bombando. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar aqui do lado um vídeo também falando sobre os principais elementos da moda em alta pro próximo ano. Clica para assistir, tem muita coisa legal. Será que você já tá usando alguma dessas no seu guarda-roupa? Dá uma olhada aí. Quem sabe você não acrescenta um tipo de roupa nova para você.